Olá, está chegando mais um programa Adoração. Sim, este é o seu encontro com Deus através do estudo da Palavra. Não saia daí, já já nós vamos abrir a Palavra do Senhor e Ele vai falar ao teu coração. Olá, eu sou o pastor André Flores e eu tenho uma grande alegria de poder estar aqui com você para falar da palavra do Senhor ao teu coração. Mas antes, eu tenho um presente, aqui um oferecimento da TV Novo Tempo para você, que é esta revista que eu tenho aqui em minhas mãos, que se chama Céu ou Inferno. Você pode receber essa revista gratuitamente na sua casa, escrevendo para nós ou ligando para nós através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou escrevendo no WhatsApp 12 98 244 4449. Peça agora mesmo a sua revista Céu ou Inferno. Essa revista, ela fala ao teu coração através da palavra de Deus para aqueles que algumas vezes duvidaram do amor de Deus por sua vida. Será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Será que Deus perdoou os meus pecados? O que eu preciso fazer para eu ser salvo? A estas e outras tantas perguntas que existem no teu coração, você vai ter a resposta através da Bíblia, conforme nós temos aqui neste guia, nesta revista. Peça agora mesmo. Que Deus te abençoe. Bom, queridos, eu quero hoje compartilhar com você um tema que, para mim, toca muito ao meu coração. É um tema que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14. Na verdade, eu confesso a você que algumas vezes que eu li esse texto, ou esses textos que eu vou ler agora para você, eu não compreendi muito bem. Mas eu achei aqui uma chave na Bíblia para compreendermos esses textos. E eu quero compartilhar com você agora. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero orar com você. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, que bom estarmos aqui, Senhor Deus, tendo a oportunidade, o privilégio de lermos a Tua palavra, de aprendermos dela, do Senhor, e assim recebermos o alento em nosso coração. Pai, temos tantos pedidos de oração em nossa vida que levamos ao Teu trono, mas nem sempre todos eles são respondidos como nós esperamos. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender esse tema nesta hora, e que o Senhor nos abençoe para vivermos uma vida de fé centrados na Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler para você o que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14. Venha comigo, aqui também no versículo 13 deste Evangelho. São palavras do próprio Cristo Jesus. E Jesus, ele diz assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho." Versículo 14 diz: "Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei." Eu leio agora outros versículos no capítulo 15, no versículo 7. Diz assim: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e isto vos será feito." Ainda no capítulo 15, mas agora no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: "Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu quem vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça." Notem o que diz agora esta frase: "A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda." E o último versículo diz assim, no capítulo 16, no versículo 23, diz assim:
naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. O que é que nós temos de comum aqui nesses versículos bíblicos que nós acabamos de ler? Lembram ali? Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, eu vou dar a vocês. Tudo o que vocês pedirem, eu vou dar a vocês. Se vocês pedirem, eu vou conceder a vocês. Tudo o que vocês pedirem, eu vou dar. Eu pergunto a você, você já orou alguma vez a Deus e não recebeu aquilo que você pediu? Eu estou certo que sim. Isso aconteceu já muitas vezes comigo. Às vezes nós pedimos coisas para Deus, nós queremos algumas coisas, nós oramos a Deus, pedimos com fé, mas nós não recebemos conforme aquilo que nós pedimos. A pergunta que eu faço então é, como entender essas passagens, essas palavras de Jesus que nós acabamos de ler na Bíblia? Jesus disse, tudo o que, se vocês pedirem, eu vou dar. Mas por que é que nós não recebemos tudo aquilo que nós pedimos quando nós oramos a Deus? Como entender se são palavras do próprio Cristo Jesus a nós? É bem verdade que existem coisas que quando nós oramos a Deus nós recebemos, é ou não é verdade? Mas há coisas que nós não recebemos. Algumas vezes a resposta a essa pergunta vem, não, pastor, quando nós oramos a Deus, Deus sempre nos responde. Deus nos responde com sim, Deus nos responde às vezes com não, às vezes Deus responde, espera um pouco. E é bem verdade isso. Mas Jesus disse tudo, se aquilo que vocês pedirem, eu vou dar. Como entender? Para nós entendermos esse texto, essa mensagem de Deus para nós hoje, eu quero levar você a um outro texto, a uma outra passagem da Bíblia, que se encontra agora na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes do livro do Apocalipse, a primeira carta de João, no capítulo 5, e eu vou ler para a nossa reflexão os versículos 14 e 15. Acompanhe comigo. João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele. Notem bem o que eu estou lendo. Esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Guarde essa primeira parte desse verso aí no seu coração. Está dizendo o quê? Se eu pedir alguma coisa a Deus, de acordo com a vontade dele, número 1, Ele nos ouve. Versículo 15 agora, número 2, diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, ou seja, se pedimos de acordo com a sua vontade, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você entendeu o que a Bíblia acabou de dizer para você e para mim? A palavra do Senhor nos disse que, número 1, se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele me ouve. E número 2, se eu tenho certeza que Ele me ouve, eu posso estar certo de que Ele me atende conforme eu lhe pedi. Você pode dizer amém? Amém por isso. Sabe, aqui é uma promessa de Deus. Se eu pedir alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele vai me ouvir e eu posso ter certeza de que Ele vai me atender. E aí você está se perguntando, pastor, que pedidos são esses que eu posso ter certeza que é de acordo com a vontade dEle, que Ele me ouve e que Ele vai me atender? Vamos refletir um pouco juntos? O que você acha? Que pedidos seriam esses ou são esses que eu posso ter certeza que é a vontade dEle, do Senhor, que Ele me ouve? O que você acha? Será que é a vontade de Deus me perdoar dos meus pecados? Sim ou não? Ah, sim, com certeza é. E eu quero falar para você agora, em nome de Jesus, eu te falo, perdoar os teus pecados é o maior sonho de Deus para a tua vida. Ele tanto sonha com isso, que Ele quer te salvar, te perdoando dos teus pecados, que Ele enviou Jesus, o seu Filho amado, para vir a este mundo e morrer na cruz do Calvário por você. Aquele sacrifício não foi em vão, amém? Jesus morreu por você.
Eu não sei quais são as dificuldades ou as lutas que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei quais são os pecados que você tem lutado para vencer, os vícios que você tem lutado para vencer, mas uma coisa eu estou certo: você tem um Deus que é por você, Deus é por nós, Deus é por ti, e Deus está ao teu lado para te perdoar os seus pecados. Amém por isso. Mas algumas vezes talvez você diga assim: mas pastor, eu não sinto que eu fui perdoado. Eu já orei a Deus, mas eu não sinto que eu fui perdoado. Oh, querido, querida, o perdão dos pecados não é para nós sentirmos em nosso coração. Nós temos que saber que nós fomos perdoados. Amém? Você tem que saber. Esse mesmo evangelho, essa mesma carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entenda isso, em nome de Jesus eu te falo. Se você confessou o pecado, Ele te perdoou. O que você diz? Amém! Louvado seja Deus! E nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus seja louvado por isso. Todo pecado confessado é um pecado perdoado. Não importa quão longe você andou de Deus, não importa o que você fez. O que importa é que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele viu você neste ano, neste dia, lutando com esse pecado, pedindo a Ele o perdão e recebendo sim dEle hoje a sua salvação. Amém por isso. Eu posso então ter certeza de que se eu oro a Deus e peço perdão dos meus pecados, Ele me ouve. Outra coisa que eu posso pedir a Deus, eu tenho certeza de que Ele me atende, é a presença do Seu Espírito. Se eu peço: Senhor, dá-me Teu Espírito, Senhor, acompanha-me nesse dia, na minha jornada. Você não precisa sentir, você tem que saber que Ele já te deu o seu Espírito, que Ele está contigo, que Ele te acompanha na sua jornada do dia. Sabe, algumas vezes quando a gente pede a presença de Deus, do Espírito do Senhor em nossa vida, a gente fica pensando assim: mas se Deus está comigo, eu não deveria então passar por provas, por tribulações. É ou não é verdade? Mas nem sempre é assim. Nós devemos nos lembrar dos personagens bíblicos. Eu me lembro aqui também, nesse momento de Davi. Lembra que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Mas será que não ia faltar nada? Faltou ou não faltou para Davi? Sim, faltou. Falta para você, falta para mim. Mas não é o nada de alguma coisa, mas é a presença de Deus. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta dele. Ele me leva junto a pastos verdejantes, a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. E mesmo que eu ande pelo vale sombrio como a própria morte, eu não vou temer nada, coisa alguma. Porque o meu Senhor, Ele está comigo, Ele é o meu pastor, a sua vara e o seu cajado me consolam, amém? Ele está comigo, mesmo em momentos difíceis. Se eu falo para alguém nesse momento que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, não importa onde você esteja, tenha certeza que se você pedir a presença do Espírito de Deus, mesmo em meio às dificuldades, Ele vai estar ao teu lado, te guiando, te protegendo, te abençoando, te salvando. Amém? Essas são promessas de Deus. Promessas de que, quando eu peço de acordo com a vontade dEle, eu sei que Ele me ouve. Eu sei que, se Ele me ouve, Ele me atende. Ele perdoa os meus pecados. Ele dá a sua presença em minha vida. Ele me liberta dos meus vícios. Não importa quais sejam os seus vícios, as suas adicções, não importa. Se você pedir: Senhor, liberta-me, Ele te perdoa e Ele te liberta. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas pastor, você ainda não me respondeu. Que tudo é esse que Jesus estava falando? Quando eu peço, Ele vai me dar tudo. Essa era a pergunta que eu fiz muitas vezes. E eu lia e não entendia. Mas para nós entendermos, nós temos que entrar no contexto do texto bíblico. Isso mesmo. Aqui está uma chave para você compreender a Bíblia. Quando você ler um texto bíblico e não entender o que você está lendo, leia os versículos anteriores, os versículos posteriores, o capítulo anterior, o capítulo posterior, o livro que a Bíblia está dizendo. E eu quero voltar agora com você
lá para o Evangelho de João, no capítulo 13, para nós entrarmos nesse contexto, onde esse tudo, o que, se, aquilo que nós pedirmos, Deus vai dar. O contexto onde está inserido esse texto era aquela última noite de Jesus com os discípulos. Jesus estava ali agora para compartilhar da ceia com os discípulos. Jesus passou então a lavar-lhe os pés e aquele era o último momento de Jesus com os discípulos. E eu leio aqui no capítulo 13, versículo 1, que diz assim, leio o Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que era chegada a sua hora. Alguns comentaristas dizem que cerca de 6 meses antes, Jesus começara então a anunciar que ele iria a Jerusalém, que ele iria ser entregue ali aos sacerdotes, aos principais e morreria na cruz do Calvário. Os discípulos não quiseram acreditar. Certa vez até mesmo o próprio Pedro, Pedro que disse para Jesus, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Pedro falou essas palavras, não deu poucos minutos depois, Jesus olhou para ele e disse, Pedro, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou me entregar para salvar vocês. E Pedro olhou para Jesus e disse, Senhor, que não aconteça isso contigo. E Jesus olhou para ele e disse assim, arreda, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Eles não queriam acreditar que Jesus morreria por eles. Mas o grande dia chegou. Jesus, nesta quinta-feira que nós estamos lendo aqui, se entregaria por eles. Se entregaria para salvar a eles, para nos salvar. E o próprio Pedro, aqui no texto bíblico, eu leio no capítulo 13, agora no versículo 36, acompanhe comigo. João, capítulo 13, versículo 36, diz assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mais tarde, porém, vocês me seguirão. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que jamais o galo cantará antes que você me negue 3 vezes. Jesus estava dizendo para eles, queridos, eu vou deixar vocês, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Os discípulos, quando eles ouvem essas palavras de Jesus, eles ficam completamente sem saber como agir e como reagir. O que você acha que era estar com Jesus? Você já pensou se você tivesse a oportunidade de estar com Jesus em algum momento? Imagine se Jesus hoje batesse a porta da sua casa e você abrisse a porta, fosse o próprio Jesus, você tivesse a oportunidade de passar um tempo com Jesus. O que seria estar com Jesus? Será que estar com Jesus era bom? Ou era muito bom? Estar com Jesus seria extraordinário? Eu fico pensando comigo que estar com Jesus não seria bom, nem muito bom, nem extraordinário. Eu acho que são adjetivos que não conseguem qualificar quão abençoado seria estar na presença do próprio Cristo Jesus. Eu diria para você, estar com Jesus simplesmente seria tudo. Estar com Jesus eu não precisaria de mais nada. Você concorda comigo ou não? Se eu estivesse com Jesus, ou se eu estiver com Jesus, eu não preciso de mais nada. Aqueles homens, eles passaram com Jesus 3 anos e meio. Eles dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, caminhavam com Jesus, ouviam as palavras de Jesus, os sermões de Jesus, os milagres de Jesus, eles viram. Estar com Jesus era tudo. Agora, de repente, esse tudo que estava com eles diz assim, queridos, eu não vou mais estar com vocês. Eu vou partir e para onde eu for, vocês não estarão mais comigo. Imagine comigo, imagine agora a pessoa que você mais ama neste mundo. Fora Deus no céu, quem é que você mais ama neste mundo? Imagine se esta pessoa chegasse para você agora, nesse momento, ou enviasse uma mensagem de texto, se ela estiver distante, ou ligasse para você e dissesse assim, olha, dentro de poucos instantes eu vou partir e você nunca mais me verá. O seu coração ficou ou não ficou partido? Foi assim que ficou o coração dos discípulos. Tanto é que Jesus, quando olhou para eles nessa situação, Jesus então disse aquilo que nós encontramos em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração.
Vocês creem em Deus, creem também em mim? Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para você, e eu vou preparar-vos um lugar. Aqueles homens ficaram com o coração partido. Jesus estava para deixá-los. E eles pensaram, quem é que vai pregar os sermões que Jesus prega? Quem é que vai operar os milagres que Jesus opera? Quem é que vai curar os corações partidos como Jesus cura corações partidos? Eles ficaram com o coração partido diante desse anúncio de Jesus. Mas Jesus continuou dizendo para eles, e quando eu for e vos preparar um lugar, ele disse, eu voltarei para estar com vocês. E Jesus disse assim, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Vocês sabem o caminho. E aí Tomé olhou para Jesus e disse assim, Senhor, a gente não sabe nem para onde o Senhor vai, como é que nós vamos saber o caminho? Jesus então disse aquelas palavras tão conhecidas, Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe, na sequência, ele olhou para Jesus e disse assim, mas Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí eu imagino então Jesus levando a mão à testa dizendo assim, Filipe, 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 há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me têm visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Crede ao menos pelas mesmas obras, porque as obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas é o Pai quem faz as obras através de mim. Imaginem, Jesus era o próprio Verbo de Deus que se tornou ao vivo ali, audível. Estar com Jesus era simplesmente tudo. Quem vê a mim, vê o Pai. Esse texto, ele é profundamente revelador, porque se eu falo para alguém que tem medo de Deus, você não precisa ter medo de Deus, porque Jesus é a revelação de Deus para todos nós. Os sermões que Jesus pregava eram sermões que Deus operava através dele. Os milagres que ele operava eram milagres que Deus o Pai operava através dele. Só que nesse contexto agora Jesus diz assim, em verdade eu digo para vocês, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e obras maiores ele vai fazer, porque eu vou para junto do Pai. E aí vem o versículo que nós lemos no início, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o quê? Tudo o quê? Todos os milagres, todas as obras, todos os corações partidos, como Jesus curou, como Jesus operou, como Jesus pregou, Ele faria através dos seus discípulos pela presença do Espírito Santo na vida deles. Amém? E Jesus conclui dizendo assim, eu rogarei ao Pai, eu leio aqui João capítulo 14, versículo 16, e Ele vos dará outro Consolador, sim, a fim de que Ele esteja para sempre com vocês. Ele é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está dizendo aqui voltarei, não é o voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele está dizendo, eu vou para junto do Pai, mas eu vou voltar para vocês na presença do Espírito Santo. Amém? Sabe o que isso significa? Significa que onde Jesus estava era a coisa melhor do mundo. Se onde eu estava com Jesus seria a maior bênção para a minha vida, estar com Ele era tudo, simplesmente tudo, eu não precisaria de mais nada. Jesus está dizendo, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e onde Ele estiver é como se eu estivesse ali. Ele é outro Consolador. E essa palavra outra aqui no grego, ela tem uma revelação muito especial para nós. Você sabe que o grego é a língua que é a língua do Novo Testamento, não é verdade? E no Novo Testamento essa palavra no grego está querendo dizer o seguinte, Ele é um outro igual a mim, a mesma essência que eu, assim como eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Esse Consolador que eu vou enviar, Ele é um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Amém? Ele está convosco e estará em vós. Ó, queridos, que milagre você gostaria de testemunhar da vida de Jesus se você tivesse esse privilégio? Eu fico imaginando tantos milagres que eu gostaria de estar com Jesus. Eu imagino aquele dia que Jesus parou junto ao túmulo de Lázaro e disse assim, tirem a pedra. E eles olharam para Jesus e disseram, Senhor, já cheira mal, já é ali de 4 dias. Jesus disse, tirem a pedra.
E aqueles que estavam ali com ele foram lá e tiraram a pedra. E de repente Jesus então deu o brado: Lázaro, vem! Eu não sei quanto tempo demorou, mas aquele que estava lá dentro do túmulo apareceu ali como uma múmia e todos se maravilharam diante daquele milagre. Que milagre você queria estar com Jesus? Eu fico pensando, quando Jesus estava indo ali, caminhando e indo ao encontro de uma cidade chamada Naim, de repente um cortejo fúnebre está saindo de Naim, o cortejo com Jesus, eles se encontram. Jesus olha para aquela mãe ali, uma viúva que havia perdido o seu único filho, e diz assim: mulher, não chores. Eu fico pensando, como é que aquelas pessoas reagiram àquilo? Como assim, não chores? Você não sabe que ela é viúva, você não sabe que ela perdeu o filho. Como você diz para ela não chorar? Mas ali estava aquele que sabia todas as coisas. Ali estava o doador da vida. Ali estava aquele que pode dizer não chores. Se eu falo para alguém nesse momento que está chorando pela perda de um filho, pela perda de um ente querido, pela perda de um pai, de um amigo, de um irmão, de alguém que você amava tanto, Jesus diz: não chore, eu sou a ressurreição e a vida, amém? E Jesus tocou naquele esquife e disse: jovem, eu te mando, levanta. E aí ele veio à vida, ele tornou a viver. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Ó, queridos, esse é Cristo Jesus. Só que ele disse: eu vou enviar um outro Consolador para que esteja com você para sempre. E este é o Espírito da verdade. Onde estiver o Espírito Santo de Deus, ali é como se Jesus estivesse junto. E você, se você tiver o Espírito, se eu tiver o Espírito, os sermões que Jesus pregava, nós vamos pregar pelo Espírito. Corações que Jesus curava, nós cheios do Espírito vamos curar, porque não seremos nós, será o Espírito Santo através de nós. Nós não precisamos de outra coisa nesta vida, senão o tudo que é a presença do Espírito Santo dele em nossa vida. Amém? Ó, querido, eu quero concluir a mensagem para você dizendo o seguinte: não importa o que você tem passado na sua vida, não importam as lutas que você tem enfrentado, não importa a dor que você tem sentido, não importa o medo que você tem passado, a angústia que você está enfrentando ali. O que importa é que, se você pedir: Senhor, Espírito Santo, venha estar comigo na minha vida hoje, Ele é o tudo que você precisa. E junto com essa bênção, Deus vai trazer todas as outras bênçãos com você. Amém? Acredite nisso. Se entregue a essa palavra. Eu sei que você pode estar enfrentando tantas dificuldades e dizendo: Senhor, pastor, eu não sei mais o que fazer. Mas eu sei que há um Deus que sabe o que fazer por você. Amém? E Ele vai te dar forças. Ele é o tudo que você precisa. Clame agora mesmo: Senhor Deus, habita no meu coração, liberta-me dos meus medos, liberta-me das minhas aflições, salva-me, Senhor, de mim mesmo. Ele é o tudo que você precisa. Que Deus te abençoe ricamente. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua revelação nos mostra que o Teu Espírito é o tudo que nós precisamos neste mundo de caos, neste mundo de dor, neste mundo de pecado e de aflições. Senhor, revela-nos e dá-nos um alento, um bálsamo que vem do céu em nosso coração nesse momento, para estarmos salvos, guardados e protegidos pelo Teu Espírito. Senhor, aquele que está com o coração aflito neste momento, doído, sofrido, que o Teu Espírito o abençoe nesta hora. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.